Olá, sou Kélia Nakai e hoje nós viemos falar sobre saúde renal. E para esse tema, nós trouxemos a enfermeira Carmen Lúcia Castelo, que é especialista em nefrologia e hemodiálise. Muito obrigada, Carmen, por estar conosco. E antes de tudo, eu gostaria que você conversasse com o nosso público para falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica até chegar onde você está hoje. Olá, eu me chamo Carmen Lúcia Santo Castelo, tá? Sou enfermeira há mais de 11 anos, formada pela Universidade Federal do Pará. A minha formação de base é em obstetrícia, né? Em partos, puerpério, os cuidados com as mulheres no período gestacional. E a minha segunda paixão surgiu a partir de um convite, né, de uma amiga para me conhecer e trabalhar a área de nefrologia. E com isso fui buscar conhecimento, né? Então, também tenho especialização, formação em nefrologia e urologia pela faculdade de pós-graduação. E eu moro aqui em Paraupebas há mais ou menos 8 anos, né? E a partir desse processo de moradia que eu vim junto com meu esposo de Belém, eu trabalho no Hospital Geral de Paraupebas, desenvolvo um papel de enfermeira assistencial nesse tratamento de nefrologia e urologia, tá? Há mais de 5 anos. E é uma das minhas paixões agora levar esse tratamento e aumentar a qualidade para nossos pacientes que são acometidos de doença renal aqui em Paraupebas. Carmen, primeira pergunta é a curiosidade de muita gente. Quais são os principais desafios enfrentados pelos pacientes renais em Paraupebas para que eles possam acessar o tratamento e os cuidados adequados na área da hemodiálise e nefrologia? Os principais desafios que nós podemos colocar aqui no município para as pessoas terem acesso, não só as pessoas com problemas renais, para as pessoas terem acesso ao tratamento adequado, é o conhecimento, tá? Muitas pessoas não sabem realmente o que é um problema renal, o que pode levar a esse processo. E por ter esse baixo conhecimento, ele não consegue ter o acesso adequado a esse tratamento, tá? Hoje, Paraupebas, né, a estrutura para atender esse paciente, se precisa buscar muito ainda. Tem pessoas que chegam, principalmente na urgência e emergências, que o próprio profissional, por não ter esse conhecimento, não consegue atendê-lo da melhor forma. Acaba que muitas das vezes o paciente chega cometido, nem é de problema renal, às vezes pode ser só uma simples infecção, e aí isso faz com que, como o profissional não tem essa formação adequada, acaba que esse paciente ele vai piorando esse problema. E com esta piora, faz com que eles não tenham aquele atendimento adequado. Por consequência, eles têm uma piora muito rápida desse rim. E aí, até que chegue realmente ao profissional formado e especializado para atendê-lo, ele já está com um dano quase que irreversível. E acaba que esse paciente fica, né, dependente do tratamento que é a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, tá? Hoje, a logística para os nossos pacientes ou para as pessoas que precisam do atendimento pelo problema renal, ele normalmente é através do postinho de saúde, que hoje nós temos, que a gente fala, os programas de hiperdia. Como a gente sabe que paciente renal crônico, até mesmo agudo, ele sofre muito, né? Principalmente ao se ver dependente de uma máquina, né? Eu queria saber se, de repente, existe dentro da esfera pública ou privada mecanismos de abordagem, de prevenção e diagnóstico precoce
que relacione as doenças renais na população de Paraopebas. Bem, o mecanismo de abordagem, né, e prevenção a um diagnóstico precoce de doenças renais na população, ela requer uma combinação de estratégias educacionais, promoção da saúde e acesso a esses cuidados médicos. Mas para isso temos que falar um pouquinho que atualmente no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 144 mil pacientes estão em tratamento de hemodiálise. 85% desses pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, existe cerca de mais ou menos 800, né, a mais, 840 a mais, de clínicas privadas existentes no país. E pelos últimos anos, né, essas clínicas tiveram um desafio de encerrar seus serviços por falta de sustentabilidade financeira. O repasse do SUS, ele não é o suficiente para cobrir, muitas das vezes, esse custo. Porém, as campanhas, né, em busca de conscientizar a população e a sociedade em geral sobre a questão da manutenção da hemodiálise, tratamento de doença renal, ainda é grande, né? É um grande desafio que essas empresas, essas clínicas, elas estão buscando justamente para tentar informar a população sobre o que é a doença renal o quanto antes, para prevenir, para não chegar a um tratamento definitivo que é a dependência da máquina. E todo ano é implementado as campanhas voltado para o Dia Mundial do Rim. É muito comum ela acontecer em todo o país, né? Nas clínicas particulares, a maior parte dela hoje, né? Os dependentes da hemodiálise fazem tratamento a partir de clínicas particulares, onde o SUS tem o seu repasse. Então, todo ano é feita uma campanha em busca de esclarecer a população sobre o que é a doença renal, o que pode se fazer para melhorar e até mesmo ter acesso a esse tratamento adequado, tá? Esse ano, inclusive, teve a campanha que ela aconteceu em 9 de março deste ano, que foi a saúde dos rins e o exame de creatinina para todos, ou seja, para esclarecer a população que apenas o exame simples de sangue, né, de creatinina, vai fazer com que demonstre se ele pode ter os níveis elevados dessa proteína, fazendo com que ele venha a desenvolver esse problema renal. Então, um dos temas foi esse, esclarecer sobre esse exame para buscar conhecimento, ou melhor, esclarecer a população para justamente estar buscando e prepará-los para esses desafios que é um tratamento hemodialítico. E como eu falei no início, né, o programa Hiperdias, que são implantados, que são instalados, melhor dizendo, nos postinhos de saúde, que são o primeiro acesso da população aqui em Paraopebas, vamos voltar agora para a nossa realidade, né? O principal seria a triagem, para esse diagnóstico precoce, a triagem em grupos, né? Então, tipo, no postinho já se tem esse programa, ele seria ideal justamente para estar esclarecendo essa população que já faz, que é no caso o hiperdia, que é o hipertensão, o controle da hipertensão, da diabetes, né, e da obesidade. Então, esse seria a triagem desse grupo de risco, né, para esclarecer. Exames laboratoriais também, né, como eu falei anteriormente, a questão da taxa da creatinina sérica, para poder avaliar a filtração glomerular, como é que está filtrando esse seu rim. Exame de urina simples, para detectar se tem proteína, que é a famosa albumina, que o pessoal fala, né? Presenças de sangue nessa urina também pode estar levando a esse diagnóstico quanto antes. Check-ups, a população realmente fazer check-ups médicos de rotina, exames de sangue, né? Isso a cada mês, 3 meses, dependendo do que a pessoa tenha.
rastreamento por pacientes hospitalizados. Hoje, a realidade nossa, os pacientes que, como eu falei, eles entram com uma problemática grave. Eles nem, na verdade, entram com um problema simples e acaba que há um aumento desse problema renal pela falta até mesmo do conhecimento ali do profissional e conhecimento do paciente em relação ao seu próprio corpo, em relação a essa questão do que pode vir atrapalhar essa recuperação dele, tá? O uso racional de medicamentos. Tem muita população que hoje, às vezes, com simples infecção de garganta, usam exagerados antibióticos para tratar coisas simples, e são que a gente chama medicamentos nefrotóxicos, que acaba tendo efeito principalmente no rim. E hoje em dia uma das coisas mais que a gente fala que não é o boom, mas é o que tem para ajudar mais devido a essa questão do Covid que surgiu, é a telemedicina, que usa as tecnologias de saúde digital para monitorar remotamente esse paciente e oferecer a ele, né, um atendimento de qualidade. O atendimento primário, que foi o que eu falei lá no início, que é os postinhos, vem com o papel principal de reforçar esses cuidados, né, voltado pro doente renal e ter esse acesso. A população hoje em dia aqui em Paraupebas, como eu falei, tem a campanha que acontece todo ano, mas deveria se ter uma campanha contínua, todo dia, né? Essa população que vai atrás do postinho de saúde ser informado de que ele precisa manter os níveis, né, séricos de creatinina dentro do corpo na normalidade para evitar esse problema renal. Então, hoje, a nossa realidade, ela precisa se buscar muito ainda melhorar esse esclarecimento para a população, não só anualmente, mas assim, constante, todos os dias, para essas pessoas que têm o acesso à saúde. Então, melhorar o processo em acesso à saúde para que esse paciente consiga realmente entender o que está acontecendo com ele e o quanto antes poder tratar para não chegar ao finalmente, que é uma hemodiálise. Carmen, nosso público sempre quer saber quais são os fatores de risco que levam uma pessoa a ter uma doença renal, que são prevalentes em nossa cidade, quais são as medidas que eles podem tomar para reduzir esses fatores de risco. Pois bem, o que leva realmente a pessoa a desenvolver, né, a doença renal? Primeiro a gente precisa conhecer o que é a doença renal, né? A doença renal, na verdade, ela é conhecida por ser a doença que se refere a uma condição na qual o rim não consegue funcionar adequadamente por um período prolongado. No caso, é a deterioração, vamos dizer assim, gradual da função renal ao longo do tempo, né? O rim, ele tem esse papel crucial que é filtrar o nosso sangue, remover resíduos, excessos, né, substâncias nocivas, substâncias tóxicas e fazer a regulação do equilíbrio eletrolítico e produzir hormônios que controlam também a nossa pressão, né, e os glóbulos vermelhos, que é a formação das células dentro do corpo, tá? Então, assim, a doença renal, ela é frequentemente associada, ela é assintomática muitas das vezes na sua faixa inicial, né? Aí, por isso que anteriormente a gente falou, o diagnóstico precoce se é muito desafiador, porque precisa se ter essa busca pelo conhecimento e a qualidade de entender o que está acontecendo com o seu corpo, tá? E o que pode realmente levar, quais são os fatores de risco principais envolvidos nesse processo? Nós vamos ter um dos primeiros, que é a hipertensão, que é a pressão alta, né? A pressão elevada, ela danifica esses vasos sanguíneos e aí leva também a prejudicar essa função renal. Um outro fator
é a diabetes. O excesso de açúcar no sangue, né, ele pode causar lesões nos vasos sanguíneos do rim e, por consequência, afetar a capacidade deste órgão, né, de filtrar o sangue, tá? Doenças como doenças glomerular, né, doenças que afetam os glomérulos, que são as unidades que ficam dentro do rim, que ajudam realmente a filtrar, né, essas toxinas. Eles também, quando estão com alguma infecção, alguns problemas, eles também levam a esses fatores, são fatores de risco, né? Infecções recorrentes do trato urinário. Como eu disse, pessoas que às vezes com infecção simples, que acaba que vão se agravando, e aí essas bactérias que estão ali sobem o trato urinário, por consequência, acabam afetando o rim, prejudicando. E aí acaba-se também causando dano nessa função. Obstrução urinária, bloqueio, estreitamento das vias urinárias também prejudica nessa função renal. Uso crônico de medicamentos nefrotóxicos, como eu citei, né? Medicamentos que o pessoal usa muito, naproxeno, ibuprofeno, todos esses anti-inflamatórios, nimesulida, né? Nimesulida tem que eu creio que já foi até suspenso, mas a gente ainda encontra, as pessoas usam o consumo exagerado, principalmente quando estão acometidos de dores, e acaba lançando mão desses medicamentos, e eles são nefrotóxicos, eles causam essa lesão, né? Então é um dos fatores de risco. Doenças autoimunes, como lúpus, né? Ele pode também afetar e atrapalhar a função do rim. Doenças genéticas, né, doenças que a pessoa já nasce com uma má formação renal também. Eu tenho pacientes que, pela uma infelicidade, nasceram com uma má formação renal e, por consequência, hoje estão, né, na máquina. A obesidade também, o excesso de peso, né, se manter todo o tempo gordinho, isso também é um fator de risco, porque ele vai aumentar o risco de ter diabetes e hipertensão. Histórico familiar, tá? O histórico familiar também, se o seu pai, a sua mãe, o irmão, alguém próximo de você já teve algum problema renal, não é que você também vai ter, mas você já tem uma chance de ter também, devido a esse problema, né? Devido a estar associado ao histórico da família. E a idade avançada, né? Todos nós, futuramente, quando estivermos velhos, né, mais idosos, a gente pode também sofrer com este problema de rim. Os órgãos, né, vão ficando envelhecidos. E também, gente, o fator da vida promíscua, né? O uso exagerado de bebidas alcoólicas, tabagismo, né? Isso faz com que você fique exposto. E aí, por consequência, também eu posso ter essa lesão. Produtos químicos, tóxicos, tá? Que podem também acometer e atrapalhar o rim. Desidratação crônica. Tem pessoas que não gostam de beber água, né? Tem pessoas que bebem pouca água durante o dia. Isso também pode levar a danificar a função renal, que ele não tem água adequada para trabalhar, tá? E as anemias, recorrentes anemias, né, a queda da hemoglobina no sangue, faz com que também haja esse desequilíbrio e, por consequência, você também possa vir a desenvolver esse problema renal. Então, é importante notar que esses fatores, né, de risco, eles interagindo entre si, podem também aumentar o risco de desenvolver a doença renal. Então, uma pessoa que é hipertensa e é diabética ao mesmo tempo, ela tem muito mais chance de ter um problema renal do que uma pessoa que tem só hipertensão. Não quer dizer que ela também não vai ter, possa ter. Mas, no entanto, tipo assim, as duas coisas, a interação dessas coisas pode ser que aumente muito o desequilíbrio, né, do organismo e aí, por consequência, levar a esse problema renal. Então, ter uma adoção de estilo de vida mais saudável, incluindo uma dieta equilibrada, exercícios regulares, controle de peso, monitoramento a partir de exames, de vez em quando fazer sim um check-up, uma abordagem para saber como é que você está, né, exames de sangue, faz com que você venha reduzir o risco de desenvolver essa doença renal.
Qual é a forma que vocês fazem a divisão quando tem um paciente que, além da nefropatia, ele tem uma doença infecto-contagiosa, tipo a Klebsiella, uma soropositividade? Qual é esse mecanismo que vocês adotam? Explica aí pra gente. De que forma funciona, né, a hemodiálise? De que forma eles são regulamentados o serviço da hemodiálise? São seguidos protocolos, né, que são a resolução da diretoria colegiada, que são as famosas RDCs, tá? A RDC número 11, de 13 de março de 2014, né, percebe-se que ela é mais recente, foi elaborada. Ela dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para o serviço de diálise, né, e suas providências. Ou seja, ela vem com o objetivo de regulamentar e atribuir a melhor forma desse serviço funcionar. E dentro, né, dessas RDCs tem, que a gente fala, os artigos, né, que são dito de que forma essa hemodiálise funciona. Então, o paciente, quando ele inicia na hemodiálise, que a gente fala que a gente desconhece a sorologia. O que é a sorologia? A sorologia é uma bateria de exames feita para saber quais são, né, os tipos de doenças sanguíneas que essa pessoa tenha, como hepatite B, hepatite C, HIV até mesmo, tá? Então é feita uma bateria de exames justamente para a gente saber se essa pessoa está infectada com algum desses vírus. Quando ele inicia, no caso ele dialisa isolado, né, com uma máquina para ele e um profissional só para atendê-lo. A partir do momento que sai a sorologia dele, a gente fala sorologia negativa, ou seja, esse paciente não tem nenhuma dessas doenças sanguíneas. A gente considera ele paciente branco. Ele pode dialisar, claro, junto com os pacientes que a gente chama de pacientes brancos, tá? E, não, por alguma infelicidade, esse paciente entrou e aí no diagnóstico dele, ele tem sorologia positiva para hepatite B, né? Então, lá na RDC, ele tem também a regulamentação desse serviço para esse paciente. Esse paciente, ele vai dialisar isolado, tá? Por quê? Porque a doença da hepatite B é uma doença infecto-contagiosa muito grande. E isso pode causar com que haja, que a gente fala, soroconversão. Se eu misturar esse paciente por alguma infelicidade, né, o funcionário vai manipular ele e manipula o outro, pode ocorrer, que a gente fala, infecção cruzada. E por consequência, esse paciente também vai acabar desenvolvendo a doença. Então, a assistência para esses pacientes de sorologia de hepatite B, tá, que é o HSBAG positivo, ele deve ser realizado por profissional exclusivo durante toda a sessão de hemodiálise. Então, as salas separadas, né, a gente chama de pacientes com sorologias brancas, tá? Assim como paciente com sorologia para HIV também é um funcionário exclusivo, né? E pode ser em sala separada ou próxima à sala branca, desde que o profissional seja exclusivo para este paciente, tá? O que aconteceu agora nesses últimos anos, né, que a gente veio passando por essas mudanças, Covid principalmente, o que se foi feito, né? Entrou portaria, que a portaria também veio com esse processo, né, de dar um melhor tratamento para essas pessoas que também foram pacientes doentes renal que foram acometidos de Covid, tá? Então, esses pacientes também, quando eram diagnosticados, a gente chama de isolado, né? Isolado de que forma? Eles dialisavam, sim, faziam o tratamento também em salas separadas, tá? Normalmente, que a gente fala no final dos turnos, no final do terceiro turno, porque a hemodiálise hoje ela compreende por diversos turnos, no caso 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. O paciente passa 4 horas
na máquina, 3 vezes na semana. Então, outra RDC também que é preconizado, que a pessoa que está com problema renal, para ela ter um melhor tratamento, para ela ter uma melhor sobrevida, se foi, né, estudado, pesquisado, que o ideal é que ela faça 3 vezes na semana hemodiálise por pelo menos 4 horas. Então, o paciente de Covid também era isolado, né, umas 3 pessoas ou mais pessoas, até mesmo uma pessoa, ficava numa sala isolada com um funcionário ou um profissional, melhor dizendo, exclusivo, claro, com todos os EPIs, máscara, tanto para o paciente quanto que para o profissional. E ele fazia a diálise dele 3 vezes na semana naquele horário marcado, tá? E assim como pacientes de hepatite C também dialisam em salas separadas, e pacientes que estão acometidos de alguma infecção grave, bacteriana, também são separados, dialisam em salas específicas, né, onde o profissional também é exclusivo, e o profissional usa, que a gente fala, os equipamentos de EPI, principalmente de contatos, se for bactéria. Então, normalmente, elas são todos regulamentados e separados conforme as nossas RDCs. Como é o fluxo para o paciente renal chegar até os serviços de hemodiálise? Eu sei que existe toda uma ritmicidade para ser seguida, só que o nosso público ele não está bem esclarecido. Eu gostaria que você ressaltasse como é que é, desde do ponto em que esse paciente renal ele descobre as alterações, até o ponto em que ele consegue a vaga para dialisar. Bem, como funciona o fluxo do serviço de hemodiálise hoje no município, né? Não de hemodiálise sim, mas o paciente renal, até ele chegar no definitivo, que é a hemodiálise, tá? O paciente hoje, ele é acompanhado pelos postinhos, né? O programa, volta a frisar, o programa de acompanhamento para pacientes com doenças crônicas nos postinhos. A partir de lá, esse paciente, quando ele é acompanhado, vai fazendo os exames e detecta que ele já está com alguma alteração renal, ele é encaminhado ao especialista, tá? Normalmente, esse atendimento é feito na policlínica de Paraupebas, né? Pelo nefrologista. E nesse processo, o paciente, mas até ele chegar na hemodiálise, ele tem, que a gente fala, os estágios, né? Os estágios da doença renal. Tá? Ele pode ser a fase inicial, que é uma lesão, né, glomerular, que no caso está em torno de 90%. Esse paciente ele já está com uma lesão de 10%. Ele então fica sendo acompanhado tanto pelo postinho quanto que por esse profissional lá na policlínica, tá? E conforme ele vai sendo acompanhado, se essas fases podem aumentar, outras não. E aí tem a segunda fase, que a gente fala que é a segunda fase que é leve, que vai de 60 a 89 de filtração glomerular. Então, ou seja, ele já está perdendo cada vez mais a capacidade de se reinfiltrar, tá? E nós temos a fase da insuficiência renal laboratorial, né? Ou moderada, onde o paciente já está entre 30 a 59% de filtração glomerular. E é muito comum nesses pacientes, né, que tem diabetes, que tem infecção urinária recorrente, pacientes com lúpus, hipertensão. Então, aí já vê que teve um decaimento praticamente de 60%, né, desse paciente com problema dos rins. E conforme essa doença ela vai evoluindo, ele chega à fase severa, onde ele tem uma filtração de 15%, tá? Chegando o que a gente fala ao crônico. Quando o paciente é diagnosticado crônico, quando a filtração dele está abaixo desse 15%. E aí é indicativo de hemodiálise, tá? Então, o fluxo para a gente compreender da melhor maneira.
Hoje o paciente é acompanhado pelo postinho e lá, se houver alguma alteração, já nos exames que está indício de problema renal, ele é encaminhado ao especialista, que é um nefrologista, tá? Se ele seguir tudo que o nefrologista fala, tudo direitinho, ele pode manter por muitos anos, né, essa função renal funcionante. Porém, quando ela decai, que a gente fala para o 5º estágio, e não tem mais aquela solução, o paciente entra em hemodiálise. Então, ele vem encaminhado já desse nefrologista para o serviço de hemodiálise. Como é que ele vai chegar até hemodiálise propriamente dito? Né? Se esse paciente já está com os sinais de proteinúria, né, edemas, então ele já está realmente com um diagnóstico clínico fechado por este profissional, ele vai para o pronto-socorro, do pronto-socorro lá, ele é encaminhado para o nefrologista que hoje tem dentro do hospital, e lá a partir dessa avaliação, ele vai e implanta o catéter, e este catéter o paciente começa a hemodiálise. Então é uma escadinha, né? Começa no postinho, ele vai para o especialista acompanha, se está progredindo, encaminha para o serviço de internação, né, que é o principal porta de entrada, que é o pronto-socorro, e a partir de lá é encaminhado para os nefrologistas que já estão dentro da hemodiálise e o paciente inicia o tratamento. Curiosidade: qual é a diferença de hemodiálise para diálise peritoneal? Isso alguns alunos de faculdades e escolas técnicas sempre nos perguntam, porque ainda é confuso na cabeça deles. Cita pra gente qual é essa diferença. Hoje, qual é a diferença, né, que a gente pode dizer de hemodiálise para diálise? Tá? A principal diferença entre hemodiálise e diálise está no método de tratamento, né, e o local onde elas ocorrem. Ambas são formas de terapia de substituição renal usada para tratar pessoas com doença renal, né, crônica avançada, mas elas têm uma abordagem distinta, tá? Hemodiálise é um tipo de diálise que envolve a remoção de resíduos e excesso de fluidos do sangue utilizando a máquina chamada dialisador. Durante a hemodiálise, o sangue do paciente é retirado, filtrado através do dialisador para remover resíduos, tá? E excesso de fluidos, e em seguida é devolvido para o corpo do paciente. Geralmente a hemodiálise ela é realizada em clínicas, né? São realizadas nas clínicas e centros de hemodiálise. Então o paciente frequenta, né, as sessões regulares, como eu falei, 3 vezes na semana, e permanece por 4 horas fazendo aquele tratamento, sendo supervisionado, claro, pelos profissionais de saúde, né, que são treinados para fazer esse tratamento. E nós temos a diálise peritoneal propriamente dito. É um tipo de terapia que envolve a utilização da membrana do peritônio, né, que se encontra no abdômen, para filtrar, no caso, esse sangue. No caso deste método, o fluido do diálise é introduzido na cavidade abdominal do paciente, ou seja, é posto um catéter, né, no peritônio do paciente, que é uma membrana que vai revestir essa cavidade abdominal, e ela é semipermeável, né, permitindo assim que resíduos, excesso de fluido passem do sangue para um fluido de diálise, tá? Então é introduzida uma solução dentro do abdômen, no caso nessa compartimento do peritônio, e ele fica lá por um período, geralmente de algumas horas, normalmente por 4 horas, né? 2 horas, dependendo da prescrição médica, tá? E logo depois é drenado para fora do abdômen, removendo os resíduos acumulados. Então vai ter ali um processo que a gente fala de osmose. Eu introduzo essa solução no abdômen, essa solução tem uma certa concentração, e como o sangue lá no abdômen está mais concentrado, todas as sujeiras, né, todos os resíduos acumulados, eles vão passar por a membrana fina e ser transferido para essa solução, onde logo depois vai ser retirada do abdômen do paciente, tá? Em resumo,
A diferença principal entre a hemodiálise e a diálise peritoneal reside na maneira como o sangue é filtrado, né, e no local onde ocorre o tratamento. A hemodiálise é realizada em clínicas de diálise, como eu falei, né, enquanto que a diálise peritoneal pode ser feita na casa da pessoa, na casa do paciente, tá? Mas a escolha do método depende muito da condição desse paciente, né, e preferências também médicas. Hoje, para a pessoa fazer uma diálise peritoneal, ela tem que ter um ambiente não estéril, mas é um ambiente limpo, né, longe de circulações de muitas pessoas, animais, porque a nossa cavidade abdominal ela é estéril. E ali eu vou introduzir, né, uma solução estéril. E qualquer infecção que venha adentrar ali vai causar um dano, uma lesão. É toda pessoa que pode colocar, né, o catéter da diálise peritoneal? Não, eu falei, tem que seguir as regras de higiene. Esse paciente ele realmente tem que ter essas condições para fazer. Mas o mais comum tratamento é a hemodiálise, ou seja, o primeiro e o principal é a hemodiálise. Então, essa é a diferença dentre eles. Carmen, eu sei que quando você fez a sua pós-graduação, você teve que ir para fora do município, né? Para poder fazer toda a sua formação continuada e tudo. E no que diz respeito aos nossos técnicos, existe alguma formação específica que eles têm que fazer para poder trabalhar na hemodiálise? Bom, realmente, para se dar continuidade, né, nessa área de trabalho que é a hemodiálise, é necessário sim o enfermeiro ter a especialização em nefrologia, né, onde lá ele vai aprender trabalhar com esses processos e tudo que está relacionado à formação, tá? Como eu falei no início, né, da minha apresentação, sim, saí do município, né, tive que buscar essa formação fora daqui que ainda não tem. Então lá eu me especializei em nefrologia e urologia, já que a universidade ela oferecia a pós-graduação junto. Então eu me especializei nas duas áreas, né, nefro e uro. E sim, existe uma formação específica para profissionais técnicos, né, que desejam trabalhar em hemodiálise. Né? Essa formação geralmente é oferecida nos cursos técnicos de enfermagem ou em programas de formação em diálise, tá? Aqui em Paropebas, se é novo, né, estão se tentando implementar essa formação justamente por causa do sistema de hemodiálise que hoje existe no município. E, como eu falei, programas de formação em diálise. Como aqui não havia essa formação, quando foi implementado a hemodiálise, os técnicos que foram chegando foram treinados para trabalhar na área. Com isso, eles ficam já com a especialização, ou seja, a experiência vai dar a especialização para eles. Tá? Então, os profissionais que trabalham em hemodiálise são frequentemente chamados de técnicos de hemodiálise ou técnicos em diálise. Então, o curso de formação mesmo para técnico de hemodiálise, ele geralmente abrange, né, todo um processo de fisiologia, anatomia, sobre o que é doença renal, principais diálises, né, equipamentos em diálise, procedimentos em hemodiálise, segurança, higiene, comunicação em relação com os pacientes, administração de medicamentos, né? A ética e a legislação e emergências e complicações clínicas, tá? Então, o curso de formação de técnico de hemodiálise, ele realmente varia, mas ele geralmente inclui uma combinação dessas aulas, tem que combinar com treinamento prático, né, em ambiente clínico, que é uma coisa assim que o técnico ele precisa, né, viver aquele momento, aquele processo de hemodiálise, e aí vai fazer com que ele tenha essa certificação e conhecimento, né, e competência para trabalhar na área da hemodiálise. No entanto, é importante também verificar a regulamentação, né, específica de requisito de formação de técnicos de hemodiálise. Normalmente eles variam dependendo da onde a pessoa trabalha ou é credenciada,
E isso tudo para garantir, claro, a qualidade desse profissional nesta área. E aqui eu quero agradecer a sua participação e peço a você dar uma mensagem para o nosso público que está nos ouvindo agora, para falar um pouco ou para motivá-los, para que eles sigam uma dieta, algo que melhore a qualidade de vida deles, para não chegar a, de repente, ter que ser paciente dialítico. Bem, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, né, de esclarecer a população em geral sobre o que é a doença renal, né, as principais causas e o que é hemodiálise, que hoje a gente vive, tá? Então, assim, é claro que é muito importante a gente cuidar da saúde do rim, devido que ele desempenha esse papel vital para o nosso corpo, né? Para manter o nosso corpo equilibrado, eles que filtram excessos, fluidos de sangue. Então, como foi dito, regulam. Então, manter seus rins saudáveis, a principal forma é adotar uma vida saudável mesmo, uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, fibra, controle da pressão arterial, do açúcar no sangue, evitar realmente o tabagismo, manter-se hidratado principalmente, né? Aqui em Parapé é um período quente, então vamos se manter hidratado, beber água, fazer exercícios regularmente. E é importante conhecer esses fatores de risco, né, para monitorar essa função renal. Então, lembre-se que a prevenção é a chave para a saúde renal. Obrigada. Quer saber mais sobre o assunto? Nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço, Deus abençoe e guarde a todos.